Pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo está classificado para as oitavas de final do Mundial e depois de uma vitória histórica, dá pra gente dizer, com domínio, especialmente no segundo tempo, diante do Chelsea da Inglaterra. Cara, que loucura o que a gente está fazendo nesse Mundial, nessa Copa do Mundo dos Clubes, mas especialmente sobre a atuação do Flamengo e de Felipe Luiz, a gente vai falar nesse vídeo. Chega mais. Nação flamenguista, a atuação do Mengão sobre o Chelsea está arrancando elogios de todo mundo, né? Palmeirense, corintiano, vascaíno, botafoguense, torcedores até dos outros países, mídia dos outros países, encantada com a atuação do Flamengo. E temos que ser realistas. Ontem o Flamengo fez história, pessoal. Não é uma vitória em cima de um adversário europeu, como muitos estão achando aí, que comparando a vitória do Flamengo com a vitória do Botafogo, né? Eu acho que tem virtudes e virtudes, né? O PSG, 5 jogadores titular. O Chelsea, todo mundo. O Botafogo jogou por uma bola, foi lá, fez um gol e se retrancou. O Flamengo, do início ao fim, atacando, pressionando o Chelsea. Então, eu acho que não tem comparação, né? Claro, a mídia colocando o Flamengo aí como já um dos grandes candidatos a ganhar a competição. Olhe que não é só o flamenguista, né? Claro, o flamenguista está confiante, né, pela boa atuação, uma boa exibição do Flamengo. O Flamengo jogando muito bem, colocando os ingleses na roda, como diz a música. Mas não é só o flamenguista que está colocando o Flamengo aí como um dos favoritos, né? Tem torcedor, tem os rivais aí que já está assumindo, né? O Flamengo é o time a ser batido no Mundial, pessoal. Será? Uma coisa é certa, o Flamengo fez história, pessoal. Colocou os ingleses na roda, não tomou conhecimento. Os caras não viram a cor da bola. Isso aí é o fato, né? Vamos trazer a visão aqui de um corintiano. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal do Chico Garcia. Link na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. Vamos acompanhar no final do vídeo. Deixa a minha opinião. Vamos lá. Pessoal, a gente sabe que não seria fácil, né? Mas o Flamengo se colocou diante do Chelsea com uma postura que, cara, foi elogiável. Elogiável, especialmente no desenrolar da partida. Porque é isso que eu cobro de treinadores, ou pelo menos quando estou analisando futebol. Eu espero que o jogo ele é um organismo vivo, como a gente fala, né? Você não pode ir com decisões já tomadas, porque, cara, você pode ser surpreendido, pode ter uma expulsão, você pode tomar um gol cedo, você pode perder um jogador importante. Então, muitas coisas acontecem no jogo e muitas vezes o treinador adversário te surpreende também. E aí cabe a você, diante dos recursos que você tem, evidentemente, ali na beira do campo, de conseguir muitas vezes corrigir sem fazer nenhuma alteração, mas também usar também do teu banco, do teu elenco e muitas vezes ter ousadia, ter a coragem que os vencedores têm. O Felipe Luiz, nesse jogo, ele mostrou por que ele é tão diferente. Eu não sei onde o Felipe Luiz pode chegar, mas eu acho que ele não se trata mais de apenas uma promessa ou de um técnico iniciante. A gente já está falando de um cara há quase um ano, acredito, né? No comando do Flamengo, com algumas conquistas e um trabalho impecável, porque assim, o resultado a gente vai questionar, dependendo de alguma escolha ou outra, ou de algum insucesso que ele possa ter em alguma partida, como aconteceu na Libertadores, né? Aquele tropeço lá para o Central Córdoba, e muita gente imaginou que o Flamengo pudesse até se atrapalhar, e realmente o grupo ali foi traiçoeiro e tudo mais. Eu não estou analisando o Felipe Luiz por essa Copa do Mundo de clubes e nem por esse jogo diante do Chelsea, mas é nesses jogos tão simbólicos e importantes que a gente vê a capacidade de um treinador, como a gente está vendo hoje do Abel Ferreira, do Renato Paiva, né, do próprio Renato Gaúcho, por que não, no primeiro jogo diante do Borussia. Quando você se vê diante de adversidades maiores do que você normalmente enfrenta, é ali que você cobra, você exige e você observa, né, o que esse cara é capaz de fazer. Quando o jogo está 1-0 para o Chelsea, a 10 minutos do segundo tempo, o Felipe Luiz simplesmente tira o Arrascaeta. Ele simplesmente tira o Arrascaeta para colocar o Bruno Henrique. E o que aconteceu? Não é só a estrela do técnico, naquela análise lúdica que muitas vezes a gente faz, do tipo assim, poxa, que estrela do treinador. Ele colocou o jogador foi lá e fez o gol. Ele colocou o jogador que deu passe para o jogador que, os dois que ele colocou, um deu passe, o outro fez o gol. Não é só isso, é trabalho.
é base. Por que ele fez isso? Vamos tentar entender por que ele coloca o Bruno Henrique no segundo tempo, especificamente o Bruno Henrique, por que ele tira o Arrascaeta, porque ele precisava pressionar o Chelsea com muito mais intensidade naquele momento do jogo. Ele precisava dar o all-in, ele precisava dar uma última cartada. E o Arrascaeta, que é um jogador absolutamente técnico, decisivo, diferenciado, e eu sei que a gente está falando porque deu certo, mas eu só posso analisar o fato. Muita gente, é engraçado, né? Cobra a gente falando assim, pô, depois de falar é fácil. Olha, claro que a gente analisa as perspectivas muitas vezes de um jogo, né? E faz as nossas análises prévias. Agora, é nosso papel analisar também o que aconteceu, né? Analisar depois do que aconteceu é fácil, tá? Mas esse também é o nosso trabalho, né? É entender por que aconteceu. E quando ele tira o Arrascaeta ele tem todas essas virtudes que eu falei, mas tem uma coisa que ele não tem. Não tem mais. Talvez eu já tenha tido na carreira. Essa intensidade. Ainda mais num segundo tempo, num calor danado que está fazendo nos Estados Unidos. Para pressionar essa última linha do Chelsea e assim, esmagar os caras para não deixar eles respirarem. Foi o que aconteceu. Quando ele coloca Luiz Araújo mais por dentro, ali juntamente do Bruno Henrique, abre o Plata na esquerda e o Gerson começa a fazer esse papel, e o Gerson foi fundamental, porque aí o Gerson, ele teve um primeiro jogo um pouco mais apagado, né, contra o Esperance. Nesse jogo, cara, ele assumiu completamente a função de ser o armador, de ser o cérebro da equipe. Porque quando você, e isso é uma cobrança que eu também faço aos técnicos, né? Quando você coloca muitos atacantes lá na frente e muitas vezes desguarnece o teu meio, a bola não vai chegar. Não adianta você fazer essa pressão se não for de forma inteligente. Então, o Flamengo conseguiu fazer isso e o Gerson foi esse motorzinho, cara. O Pulgar também, né? Um puta jogador que aproximava e o Flamengo começou a fazer esse abafa. E aí, cara, tem números que eles não mentem. Normalmente os números não mentem, né? Mas nesse caso eles mentem menos ainda. O Bruno Henrique, ele entrou aos 10 minutos. Aos 16, ele fez o gol de empate. Aos 19, ele deu assistência para o gol da virada. Então, assim, em 3 minutos, o Bruno Henrique virou o jogo. E ele precisou de 9 minutos em campo para isso. Dentro de um modelo tático diferente para aquele momento, de um cenário diferente que o Felipe Luiz entendeu como necessário. Eu sei que muita gente deve estar pensando, poxa, mas você está falando isso porque deu certo, porque ele tirou a Arrascaeta. Mas, cara, eu só posso analisar dessa forma. Ele foi corajoso, ele foi ousado, ele arriscou. E ele estava perdendo o jogo e ele buscou a vitória. O primeiro tempo foi um jogo assim, um pouquinho mais igual, mais equilibrado e tudo mais. E aí tem um erro individual do Wesley, que depois fez um baita jogo, tá? Que depois se recuperou, e esse é um mérito, porque daqui a pouco no intervalo ele podia tirar. O primeiro jogo ele escalou o Varela. E aí daqui a pouco ele pensou, puta, o moleque vai sentir, vou tirar. E ele sentiu, porque em outros momentos ele deu uma vaciladinha, mas ele se recuperou no jogo. Ele se recuperou no jogo e recuperou algumas bolas importantes, no lado defensivo, inclusive. O Wesley, que é muito bom lateral de seleção brasileira. Esse moleque é muito bom e o Felipe gosta muito dele. E provavelmente no intervalo o Felipe deu uma moral pro moleque. Então ele sai fortalecido desse jogo. Por quê? Porque o Flamengo venceu, virou o jogo. E tava perdendo num erro individual do Wesley. Naquele momento o Pedro Neto avança ali e acaba deslocando o Rossi. E depois até, sabe, o Chelsea começou né, e o Flamengo aos pouquinhos, sabe, começou a cozinhar, começou a entender, começou a estudar o jogo e tal, do tipo, vamos rodar, vamos tentar aqui, vamos tentar ali e tudo mais. E aí, no segundo tempo, quando vem essa troca, o Flamengo domina, cara, completamente o jogo. E o jogo ele é feito de 90 minutos. Eu não posso analisar o jogo só pelo primeiro tempo, pelo início do segundo tempo, eu tenho que analisar o todo. E no todo é um Flamengo sofrendo um pouco no primeiro tempo, estudando e voltando para a partida para matar. E, cara, fez 13 e poderia ter feito mais. E é muito legal quando você vê, eu estava vendo a reprise até do jogo, quando você vê a vitória sendo construída. Porque é justamente isso, né? O Bruno Henrique com aquela intensidade, atacando a última linha, atacando o goleiro, atacando o zagueiro saindo de bola e tal, pressionando. O Gerson já tinha tido uma chance antes, em que ele... O Flamengo pressionou do início ao fim, pessoal. Não deixou o Chelsea respirar. Podemos dizer que o Flamengo esmagou. Mesmo num erro individual, o Flamengo não sentiu, né, o gol naquele momento.
partiu para cima, continuou na mesma pegada. E eu acho que o Flamengo foi bem superior ao Chelsea. Quando você puxa os números, a posse de bola até um pouco enganosa, porque o Flamengo teve mais posse de bola, claro. Mas no final do segundo tempo, o Flamengo deixou mais o Chelsea tocar a bola, até porque já estava decidido, era 3-1 para o Mengão, né? Rouba uma bola e aí o Gerson jogou demais, tá? Arranque, consegue ali dar o corte, toca de direito, o Plata quase faz o gol. E aí depois desse lance, né? Daqui a pouco vem uma jogada pelo lado direito com o Gerson, em que a bola vai parar no Plata, o Plata livre, ele corta, chuta, o goleiro espalma, sai o escanteio e aí logo em seguida já sai o gol de empate do Bruno Henrique. Um gol em que o Gerson faz um levantamento na medida, o Plata de cabeça, e aí o Bruno Henrique, a bola vai passando do goleiro, vai saindo do goleiro, uma cabeçadinha do Plata também venenosa, né, cara, pro meio da área, assim, pra pequena área, ela vai saindo do goleiro e o Bruno Henrique, pum, caixa. E aí depois, cara, logo em seguida, 3 minutos, né, saiu o escanteio, o Bruno Henrique ganha no alto e aí o Danilo faz o gol da virada. O Danilo, que, louco, né, foi uma aposta do Felipe Luiz na vaga do Léo Ortiz. Cara, como é que você tirou o Léo Ortiz do time? Ele tirou. Ele botou o Danilo. O Danilo fez o gol da vitória. Cara, é um negócio inacreditável. E ainda bota o Wallace Ian, que é um moleque maravilhoso, talentosíssimo, que ainda recebe uma bola, né, chutada que bate na perna dele de costa, ele toma a frente, escolhe o canto e faz o terceiro gol. Gente, o Chelsea nas cordas. O Chelsea, gente. O Chelsea. Não é qualquer time da Premier League. Não é um time de meio de tabela. Não é um time que... esse timeco assim e tal. Não, a gente tá falando do Chelsea, cara. Que ok, tem algumas limitações. Acho que o Chelsea contratou o Estevão, gente. O Chelsea está preparando aí um novo time para daqui a uns anos. Tem um puta investimento. Acho que tem algumas dificuldades em termos de elenco e tudo mais, mas tem o Palmer, que é elogiadíssimo. Acho que tem algumas carências, mas assim, é um time que, cara, tá sempre disputando alguma coisa. É o Chelsea da Inglaterra. E o Flamengo não tomou conhecimento, cara. Ganhou bem, assim. Não é que ganhou... eu não quero comparar aqui com a vitória do Botafogo, porque ela foi igualmente gigantesca, tá? Mas são circunstâncias diferentes. O Botafogo estava pegando o atual campeão da Champions, e o PSG hoje está numa prateleira diferente da do Chelsea. A gente tem que entender isso. Mas... E eu nem acho que o Botafogo venceu, só rapidamente fazendo esse recorte aqui do jogo do Botafogo, nem acho que o Botafogo venceu com... jogou por uma bola. Não, acho que o Botafogo venceu estrategicamente. Se programou para controlar o espaço e numa estocada foi lá e matou o jogo. E isso é estratégia também. Você vence jogos dessa maneira também. Você não vence só jogos amassando o teu adversário, dominando o jogo. Não. Você controla o espaço também, beleza. Futebol é bola na rede. E o Botafogo foi muito inteligente e estratégico para vencer o seu jogo. Mas o que eu quero dizer sobre o Flamengo é que o Flamengo não é que ele achou uma bola, que ele ficou tomando porrada, bola na trave, o goleiro pegando e não sei o quê, e aí, de repente, numa bola parada fez um gol. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo dominou o Chelsea para vencer até por mais. E até teve um jogador expulso depois da virada, o que facilitou ainda mais as coisas para o rubro-negro, que está classificado depois da vitória do Esperance da Tunísia diante do Los Angeles, do Los Angeles FC, que já está eliminado, inclusive, do Mundial. E o Flamengo agora, inclusive, passa em primeiro do grupo. Já está definido que passa em primeiro no grupo. E o Chelsea vai ter que se estabacar com o Esperance nessa última rodada para tentar chegar nas oitavas. O Flamengo já está lá. Que loucura. Que loucura. E que entrevista do Felipe Luiz. Que elegância. Cara, que trabalho maravilhoso. Dá para destacar vários jogadores do Flamengo, assim, que foram incríveis, né? Eu falei muito aqui do Gerson. O Bruno Henrique foi absolutamente decisivo. Acho que o Plata foi importante. O Pulgar. Os zagueiros também. O Wesley acabou se recuperando no jogo. É difícil falar um nome só. Se eu tivesse que falar um, eu falaria Felipe Luiz. O que vocês acharam dessa vitória do Mengão e onde o Flamengo pode chegar nesse Mundial? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Nação, Chico foi perfeito aí na sua análise desse jogo, né? É o que eu sempre digo aqui, né? Muitos querem comparar a vitória do Flamengo com a mesma vitória do Botafogo em cima do PSG. Chico foi perfeito aí na sua análise. Ele não esqueceu um detalhe.
PSG é mais time do que o Chelsea? É, ponto. Tão longe assim? Não, pessoal, eu não acho que não. É porque estão tirando um filme do PSG, como sempre a mídia brasileira, né? Estão tirando um filme, um retrato ali do PSG, nos 2 jogos que ele fez contra a Internacional, né? Estão tirando um recorte ali de 2 jogos que eles fez contra o Internacional. Vocês já olharam a campanha do PSG na Liga dos Campeões? Foi para repescagem, quarto não passa. Aí na semi, se eu não me engano, na semi pegou o Arsenal. Complicado, jogo difícil. A Arsenal que é de lá, da Inglaterra, viu? Jogo complicado. Foi pra final, pegou a Inter jogou, fez 2 jogos péssimos, venceu. Ok, mas não tire só daquele recorte, não. Não tire só daquele recorte. Mas é isso. Quando a gente vai analisar os 2 jogos, Flamengo e o do Botafogo, vamos lá. O Chelsea é um pouco inferior ao PSG. Ok, concordo. Só que o Chelsea jogou com 11, seus 11 titulares. PSG com 5. 5 titular e o Chelsea com os 11 titular. Como foi o jogo do Chelsea e Flamengo? Flamengo pressionando do início ao fim o Chelsea. Flamengo saiu atrás, continua a pressão. Não se acovardou, não sentiu o gol. Não jogou por uma bola. Jogou aquele estilo do DNA do flamenguista gosta, que o flamenguista gosta, né? Futebol ofensivo pra cima. Botafogo do início ao fim, do primeiro ao último minuto, por uma bola. Temos que ser realistas. Deu certo? Deu. Mas é isso que o torcedor flamenguista quer? Não. O torcedor flamenguista, não, esse futebol não é pra nós, pessoal. Jogar por uma bola com o elenco que a gente tem, não existe isso, pessoal. Quer dizer, eu vejo muito torcedor botafoguense dizer que tem o melhor elenco. Aí joga por uma bola? Não, Flamengo aqui não. Tem que jogar pra cima, pressionando, marcando pressão. E eu garanto que é o estilo de jogo de muito torcedor aí, tá do outro lado. Só não assume. Você prefere ganhar o jogo jogando como o Flamengo ou prefere ganhar o jogo jogando contra o Botafogo? Até o último minuto você tá sofrendo ali. De frente à televisão, rezando para o gol não sair. Ali é uma linha, né? Uma parede, né? Mas é isso. O Flamengo jogou muito bem. Como o Chico Garcia fez uma análise perfeita do Flamengo. Felipe Luiz, monstro. Monstro. O Flamengo mostrou que tem um grande treinador. É um treinador que entende de futebol, né? Entende, como ele disse, né? Só ele sabe o que é que acontece ali nos bastidores. Então ele sabe qual time escalar, qual é a melhor opção. Até porque, pessoal, ele tem um elenco qualificado, né? Ele tá tirando... Vou fazer igual a Pascoal agora aqui. Muitos ficaram surpresos, né? Que ele tirou o Léo Ortiz, que é jogador de seleção brasileira e tem uma saída de bola qualificada. Colocou Danilo. Pessoal, ele tá tirando o Léo Ortiz e não tá colocando o Joãozinho, que joga no bala mistura, não. Foi igual a Pascoal. Ele tá colocando Danilo, que é outro jogador de seleção brasileira. Questão de... Vamos lá. Léo Ortiz é um cara jogador excelente, joga bem, tem suas funções ali que, pra mim, ele faz melhor do que Danilo. E Danilo tem algumas funções que faz melhor do que ele. Por exemplo, Danilo é mais rápido. É aquele jogador que toma decisões mais rápidas. É um cara mais rápido. Léo Ortiz, não, ele é um cara mais lento na marcação. É um cara que toma as decisões mais lentas, mas tem uma saída de bola mais qualificada. Então, pessoal, Felipe Luiz achou que era melhor colocar Danilo. Se deu bem, jogou bem, marcou bem e fez o gol da virada. Muitos estavam pedindo a entrada de Pedro. Ele não, colocou Bruno Henrique. Bruno Henrique fez o gol e deu assistência. Então, pessoal, é nessas atitudes aí que a gente vê quanto é treinador o Felipe Luiz, né? É um cara fantástico, um cara que é um cara educado, é um cara do bem, como a gente diz no mundo do futebol. Todo mundo gosta dele. E eu vou dizer aqui, Flamengo classificado em primeiro,
o Flamengo pode ir longe sim nesse Mundial, né? É porque vai pegar um Boca ou um Benfica. E vamos ser bem realistas, pessoal. Se o Flamengo jogar o mesmo futebol que jogou ontem contra o Chelsea, vai ter jogo. Boca é um adversário sul-americano. O Benfica é um europeu? É. Segunda prateleira ou até mesmo terceira, eu acho que dá pra ter jogo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, né? Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.